Fala, meus otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Genil Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história da corte imperial na China antiga. Já se passaram alguns meses desde que uma garota de 17 anos, conhecida como Mao Mao, foi sequestrada e forçada a trabalhar como criada de baixo escalão no palácio do imperador. Ainda assim, ela consegue manter seu espírito curioso e pragmático, planejando trabalhar até que seus anos de servidão acabem. Ela estava planejando isso, mas acabou se tornando provadora oficial de uma das concubinas de alto nível. Depois foi ajudar outra concubina de alto nível que estava doente por conta de uma prima, né, que acabou sendo descoberta no episódio anterior e sido expulsa do palácio, né, sido expulsa do palácio interno em si. E esse episódio tá demais. E sim, estou falando de Tsuri no Hitori Goto. Eu não vou falar em inglês, mano, porque eu não tô conseguindo mais. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a o Jinchi estava preocupado com algo, porque ele acabou tendo, né, seu passado, ele conheceu alguém, alguns velhos vieram e tentaram não sei o que, mas foram presos e expulsos do palácio. Não entendi muito bem o que aconteceu naquele sonho do Jinchi, eu não entendi muito bem o que aconteceu, não deu pra entender quase nada do que aconteceu, né? Não deu pra entender quase nada do que aconteceu naquele sonho do Jinchi, né? Por quê? Mano, ele só acorda preocupado e aí ele sai, vai pra um lugar um pouco vazio, né? E começa a treinar espada, começa isso, começa aquilo, treina isso, treina aquilo, né? E aí ele pensa na Mao Mao, né? Eu falo assim, ela é um pouquinho lerda, né? Porque eu não consigo captar que ele é apaixonado por ela, né? Ela tenta afastar ele dela, basicamente, né? Mas ele se importa com ela, ele se importa bastante com ela, né? Tanto que no dia seguinte, né, ele acaba pegando ela vendo as aulas que estavam sendo ministradas para servas de baixo escalão, entendeu? Por quê? Porque o Jinchi tinha perguntado para ela como que ela acharia de abrir uma escola. Ela fala que acharia ótimo, que as servas de baixo escalão achariam perfeitas. E aí ele começa a pôr esse plano em prática, e aí ela está ouvindo a história da fundação do reino, né? O que será importante nesse episódio, que acaba sendo muito, mas muito importante nesse episódio. Acaba sendo muito, mas muito importante nesse episódio. Entendeu? Acaba sendo muito importante. Por quê? Porque conta a história da mãe real, né? Acaba contando a história da mãe real, né? O que viria a ser uma mulher do Ocidente. Eles estão do Oriente, Oriente, né? Então, é contado que a mãe real nunca teve esposa, mas teve nunca teve marido, mas teve filhos, né? E esses filhos acabariam a vir ser os imperadores, né? E assim continuaria a linhagem imperial, né? Só que tem um quesito que vocês vão ver mais tarde. A Mao Mao é levada pela sua amiga até um local, ela fica admirando o templo da escolha, né? E aí o velho, o professor que estava dando aulas, o velhinho, conta um pouco mais sobre a história, né? Sobre tudo isso. A amiga dela aparece, mostrando o que escreveu. Ela prova comida para dizer que depois, mais tarde, ela prova comida para dizer se está envenenada ou não está envenenada, do imperador e da Gyokuyo, né? E o imperador iria novamente para o tempo da escolha. E como ele sabia que a Mao Mao é uma pessoa que
ter uma curiosidade de desvendar certas coisas, ele acha que ela desvendaria o segredo do templo da escolha, né? Então ele decide levar a Mau Mau e o Jinchi, né? Porque isso seria útil para ele, porque se ele não conseguisse, o Jinchi poderia tentar ao lado de Mau Mau para saber, né? E aí lá tinha várias portas, o imperador escolhia uma, dava em outra, e sempre tinha um aviso no meio da porta. Ah, na primeira porta, não escolha a vermelha. Na segunda porta, não escolha a marrom. Ah, na terceira porta, não escolha essa, não escolha essa, não escolha essa. Mas na última porta, né, ele escolheu uma que deu numa parede, né, que estava escrito filho de um sangue da mãe, alguma coisa assim. E aí, a Mau Mau saiu, quando eles saíram do templo da escolha, o velho provocou a Mau Mau, porque ela estava tentando desvendar o mistério. E ele fala simplesmente que o Luomen, que é o pai adotivo dela, que ela mesma tinha falado para ele, que o Luomen é o pai adotivo dela, né? Fala que o Luomen já teria desvendado. E isso a provocou bastante, isso a deixou um pouco mais intrigada e um pouco mais com raiva. E aí ela começou a captar a situação. A mãe real veio do ocidente. E ela tinha uma doença que ela não conseguia distinguir as cores, entendeu? Chamado daltonismo, né? A mãe real tinha daltonismo. Então, ela criou esse templo para que as concubinas que também viessem do ocidente, que fossem do ocidente, tivessem mesma doença que ela, não conseguiriam desvendar as cores. Então ela praticamente escolhe azul, porque o imperador acabou acertando azul, ela escolhe outro e chega do principal, no último. Escolha o vermelho. Ela decide escolher o verde. E acaba dando na área que deveria ser a certa, que é onde o imperador, o verdadeiro imperador, iria fazer um anúncio para toda a população, né? Uma varandinha qualquer, onde o imperador faria uma certa, né, um certo anúncio. Ela fala que desvendou porque não escolhe o vermelho. A pessoa que iria enxergar somente o azul, os outros iam estar em cinzas, então seria basicamente daltonismo, né? E ela desvendou todo o caso, né? Ela fez tudo isso, a mãe real fez tudo isso para que os verdadeiros da linhagem dela, o verdadeiro sangue dela, soubesse, né? Mas ela esqueceu que a linhagem vai mudando e certas coisas vão mudando também. Então, é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio Kika. Eu esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.